Graça e paz a todos os irmãos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe sua vida, a vida de sua família e que Deus também prospere os seus negócios. O tema da mensagem, meus irmãos, é uma fossa ou esgoto chamada carnaval. Deus irá retribuir a cada um de acordo com seus atos. Para isso, nós vamos usar o texto sagrado que encontra-se em Romanos, capítulo 1, versos 18 a 32, Romanos, capítulo 2, versos 1 a 16, e vamos dar uma olhada também lá em Hebreus, dois versículos que se encontram em capítulo 9, versos 27 e 28. Meus irmãos, o carnaval chegou. Ele nada mais é do que uma fossa, um esgoto, tudo de bagunça, de avareza, idolatria, sabe? Tudo que tem de ruim concentra ali. Eu fiz uma lista aqui, meu irmão, do que acontece nos carnavais, nos bloquinhos de rua, na farra do boi, né? Tudo que eu coloquei aqui, meus irmãos, já acontece no dia a dia. A gente vê na TV, a gente vê, sabe, na internet, toda hora, todo momento, todo dia a gente vê essa lista aqui. Só que no esgoto, na fossa chamada carnaval, a gente encontra tudo isso aqui ali no carnaval, nessa fossa. Você que está me vendo aí do outro lado da telinha, talvez você já morou numa casa que tinha fossa. Eu já morei. E lá é lançado todo o excremento, todo o dejeto, tudo que não presta. E o carnaval é exatamente isso, meu irmão. Tudo que não presta, toda bagunça, sabe? Tudo que eu coloquei na lista aqui está ali. Mas como eu disse na mensagem, Deus irá retribuir a cada um de acordo com seus atos. Então, meu irmão, o negócio é estreito. Não podemos brincar com Deus. Como nós vamos ver aqui, ó, no livro de Hebreus, olha o que está dizendo aqui, para começar a mensagem. Hebreus capítulo 9, versos 27 e 28, está dizendo assim: e assim, como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma vez para tirar os pecados de muitas pessoas, e aparecerá a segunda vez, não mais para eximir o pecado, mas para brindar salvação a todos que o guardam. Ou seja, Jesus Cristo vai vir para julgar toda a raça humana. E o que nós dissemos aqui em Hebreus capítulo 9, versos 27 e 28, vai se encaixar aqui com Romanos, meu irmão, que vai dizer que Cristo virá e vai julgar, vai colocar as claras todo o segredo do homem, tudo o que aconteceu. Então, meu irmão, temos que tomar cuidado. Você que está do outro lado da telinha aí me vendo, sabe, de repente você era cristão, você se desviou, voltou para o mundo, está nessa bagunça, nessa fossa, nesse esgoto chamado carnaval. Meu irmão, minha irmã, tome cuidado, porque ao homem uma só vida, depois a morte e o julgamento. Não vai ter como chegar lá, ter segunda chance, não. A segunda, a terceira, a quarta, a inúmeras chances que você tem de se arrepender é aqui e agora, não vai ter outro momento. Então, meus irmãos, vamos para essa lista que eu fiz aqui, sabe, dessa fossa, desse lixo, desse esgoto chamado carnaval. Como eu disse para os irmãos, o que eu fiz aqui nessa lista já acontece no dia a dia, já é corriqueiro a gente ver isso. Só que na fossa, nessa fossa chamada carnaval, a gente encontra tudo isso aqui, ó, toda a bagunça. Vamos ver, meu irmão, essa lista? Depois a gente vai para a mensagem para a gente entender. Temos que tomar cuidado, né? Cristão não existe carnaval, nem bloquinho evangélico, bloquinho para Jesus, não existe nada disso, né? Temos que adorar o Senhor em espírito e em verdade. Louvar ao Senhor com salmos, hinos e cânticos espirituais, né? A Bíblia diz que Deus busca, procura os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Então toma cuidado, viu? Minha igreja está fazendo um bloquinho, nós vamos ganhar as almas. Meu irmão, essa é festa do mundo. Não vos contamineis com o mundo. Não é desse jeito que você vai ganhar o teu amigo, a tua amiga, o teu parente, não, meu irmão. Se santifica, sabe? O negócio é estreito, meu irmão. Vamos ver essa lista aqui, meu irmão, da fossa chamada carnaval.
Então vamos lá. No carnaval tem muita safadeza. Tem, meu irmão. É o que mais tem é safadeza. Homossexualismo. Homem com homem, mulher com mulher. Nós vamos ver isso aqui em Romanos, sabe? Que Deus entregou o homem à depravação, né? Então a gente vê muito isso. É normal nessa fossa chamada carnaval. Nesse lixo, nesse esgoto chamado carnaval. Onde concentra tudo isso aqui, né? Tudo isso daqui a gente vê. Ah, irmão Edson, eu vejo o que você falou, eu vejo no metrô, eu vejo na TV, eu vejo no Datena, morte, assassinato, um monte de coisa. Mas na fossa chamada carnaval, sabe, onde lança ali todo o excremento, todo o dejeto, a gente encontra tudo isso aqui. Homossexualismo, lesbianismo, idolatria, tanto ao homem, à banda ou imagem de escultura, sabe? Tem muita idolatria, meu irmão, nesses bloquinhos, o povo idolatrando, sabe? Tem muita mentira, meu irmão. Tem inveja, tem soberba, tem avareza, tem ganância, tem orgulho de si mesmo, cada um querendo se produzir melhor, se fantasiar melhor, colocar mais purpurina, glitter, querendo aparecer mais. É isso que tem, orgulho de si mesmo nessa fossa chamada carnaval. Tem adultério, meu irmão, tanto dos homens como das mulheres. Tem prostituição, vários tipos de menores, de meninas menores se vendendo os seus corpos, swing, troca de casais e etc. Tudo isso tem na fossa chamada carnaval. Tem drogas, tanto as lícitas, cigarro, álcool, narguilé, etc., quanto as ilícitas, maconha, cocaína, crack, etc. Tem destruição de famílias e lares nessa fossa chamada carnaval. Tem morte devido a algumas brigas de grupinho, quanto às mortes nas estradas devido à imprudência de dirigir embriagado. Tem imoralidade, libertinagem escancarada, meu irmão, sabe? Sensualidade depravada devido às roupas usadas ou até mesmo sem roupa nenhuma no corpo. Tem desrespeito no carnaval? Tem, meu irmão. Eu pego o metrô, trem e ônibus no carnaval e aquele povo que entra, eles não estão nem aí se tem um casal, sabe, mais ali, mais restrito, mais apegado aos antigos, sabe, meu irmão? Eles têm até vergonha quando entra aquele grupinho de 6, de 8, gritando, fazendo aquela bagunça, aquela farra do boi e não respeita, sabe, aquele casal mais tradicional que está com teu filho ali quietinho no colo, sabe? Não tem respeito, coisa nenhuma. Eles entram já fazendo a bagunça, tanto no ônibus, no metrô e no trem, e não estão nem aí. Mas fica tranquilo, que Deus irá retribuir a cada um de acordo com os seus atos, sabe? Tem brigas e contendas, proliferação de doenças sexualmente transmissíveis, tem gravidez indesejadas, sabe? Tem estrupos, tem relação sexual sem preservativo, depois a mina vai e aborta, aquela bagunça toda, estrupo, aborto, pessoas descontroladas, urinando e defecando onde não se pode, muitos quebrando até os estabelecimentos, bancas de jornal por onde passam, quebram lixeira e etc. É isso que tem nessa fossa, nesse lixo, nesse esgoto chamado carnaval. O povo faz esses bloquinhos de rua aí na cidade, saem quebrando tudo, saem mijando em qualquer lugar, mijam na porta dos estabelecimentos comerciais, não respeitam ninguém, não estão nem aí, quebram lixeira, quebram banca de jornal. Mas fique tranquilo, Deus irá retribuir a cada um de acordo com seus atos. Mas é isso que nós encontramos nessa fossa, nesse lixo, sabe, nesse esgoto chamada carnaval, sabe? Tem alegria momentânea, aquela alegria passageira, sabe? Que o povo tá aquela bagunça, meu irmão, mas tudo passa. Nós que estamos em Cristo Jesus, meu irmão, nós somos doidos. Até na aflição a gente sorri e a gente dá glória a Deus. O ímpio não, ele precisa de uma festinha, de uma banda, precisa ficar mostrando o peito, mostrando o glúteo, sabe, irmão? Aquela depravação, aquela devassa, sabe? Aquela coisa devassa.
Muitos depois voltam para a sua realidade, depressão, angústia, tristeza e etc. Sabe? Tem assédio escancarado, ninguém respeita ninguém, falta de respeito com o próximo em lugares públicos, ônibus, trem, metrô, sabe? Tem roubos, tem furtos, tem bebidas falsas ou adulteradas, tem perca de celular, carteira e etc. Turminha de grande para fazer arrastão, filhos desobedientes. Quantas crianças aí, criança mesmo, meu irmão, 14, 15, 16, eu vejo no metrô, meu irmão, sabe? Aquela bagunça, quantas? Será que os pais, muitos pais falam, não vai filho para esse lugar, não vai para esse lugar não, isso não é lugar para você. Com certeza tem muitos filhos desobedientes, tem filhos mentirosos que falam que vai para um lugar, mas vai para o outro, meu irmão, sabe? E depois acontece mortes, contenda e vem só notícia ruim, meu irmão. É isso que tem, não tem alegria coisa nenhuma, é uma farra do boi, é uma coisa devassa, é uma bagunça total, meu irmão. Como eu coloquei nessa lista aqui, ó, algumas coisas, né, irmão, que foi colocado aqui, né, safadez, inveja, orgulho, adultério, sabe, marido, o seu cônjuge traindo a sua parceira, o seu parceiro traindo, a parceira traindo o parceiro, e assim vai, meu irmão. É isso que encontramos, é isso que vemos nessa fossa chamada carnaval. Agora vamos ler, meu irmão, o texto sagrado, que encontra-se em Romanos, capítulo 1, versos 18 a 32, e depois Romanos, capítulo 2, versos 1 a 16. Que o Espírito Santo nos abençoe, nos dê sabedoria e nos guie na palavra. E que o Espírito Santo tire as escamas dos teus olhos que está do outro lado e tire o comichão do ouvido para você poder entender a palavra e saber que há um Deus bom, um Deus justo, mas tem um Deus também que vai julgar. Nós vamos ver aqui sobre o julgamento hipócrita, que se encaixa também em Mateus capítulo 7. Você que está com uma trave no olho, está reparando no cisco do teu irmão, nós vamos entender o que isso quer dizer em Romanos 2. Você que julgas faz a mesma coisa. Você que diz que a panela da Mariazinha é suja, a tua é pior. Isso é julgamento hipócrita. Vamos entender, meu irmão? Vamos ver então a ira de Deus que vai recair sobre a raça humana, sobre os desobedientes. É isso mesmo. Tem muitos que conheceram o evangelho da graça e voltaram. É como o cão que vomita e come depois o teu vômito, ou a porca que se limpa e depois volta para a lama. Assim são aqueles que conheceram o evangelho da graça, conheceram Cristo e depois se revoltam contra Cristo ainda. Eles não só voltam para trás, mas como falam mal do evangelho. Mas fique tranquilo, Deus irá retribuir a cada um de acordo com os seus atos. Vamos ver aqui, irmão, o que está escrito então, vamos entender. O negócio é sério, não é brincadeira não. Tome cuidado, o carnaval é um lixo, é uma fossa, onde vai levar muita gente para o inferno. Então diz assim a epígrafe do texto: a ira de Deus contra os sem fé, contra aqueles que não acreditam, contra aqueles que estão vendo as maravilhas de Deus, os atributos de Deus, tudo que Deus criou, mas não creem. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça humana, ou seja, eles trocam a verdade pela mentira. Pois o que Deus se pode conhecer é evidente entre eles, porque o próprio Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, tem sido compreendido por intermédio de tudo que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis, ou seja, não tem desculpa, meu irmão, quando chegar lá, eu não sabia, eu não acreditava, Deus vai falar, um exemplo, tá, irmão? Deus não vai falar nada, eu estou parafraseando, você não viu o sol, a lua, as estrelas, você não viu o concerto que eu fiz com o dia e com a noite, que quanto você viveu, sempre houve dia e houve a noite, houve chuva, tudo Deus criou, não vai ter desculpa, irmão. A Bíblia diz que é indesculpável.
Porquanto, mesmo havendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, ao contrário, seus pensamentos passaram a ser levianos, imprudentes, e o coração insensato deles tornou-se em trevas. E proclamando-se a si mesmo como sábios, perderam completamente o bom senso, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens confeccionadas. A gente vê isso no carnaval, irmão, na fossa, a gente vê o povo adorando imagem de escultura, feita pela mão do homem, mortal, que sabe, pode ser ateu, pode ser quem for, meu irmão, que se ele cair na real mesmo, ele sabe que ele é mortal, sabe? É Deus que nos sustenta de pé, meu irmão, o negócio é estreito. E trocar a glória de Deus imortal por imagens confeccionadas, conforme a semelhança do ser humano mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por esse motivo, Deus entregou tais pessoas à impureza sexual, segundo as vontades pecaminosas do seu coração. Vontades pecaminosas do coração do homem, é o que tem no carnaval. O povo quer ir beijar homem com homem, mulher com mulher, swing, troca de casais, é 2 homens com uma mulher, é uma mulher com 2 homens, sabe? É aquela bagunça, é um beija aqui, depois beija ali de novo, e o outro beija lá e beija cá, é a bagunça, meu irmão. É o que Deus está dizendo aqui, ó. Deus entregou aos seus desejos carnais, sexuais, levianos, depravados. É isso que ele está dizendo. Segundo a vontades pecaminosas do seu coração, para a degradação de seus próprios corpos entre si. Olha o que a Bíblia diz, para a degradação dos seus próprios corpos entre si. Ou seja, para a destruição de vocês mesmos. Meu irmão, nós que estamos em Cristo, meu irmão, fica firme na fé, sabe? Porque você vai descer a sepultura, mas quando a trombeta tocar, meu irmão, ó, Cristo vai lhe chamar. Só que essas pessoas aí, ó, que se não se converterem, meu irmão, sabe? É degradação do próprio corpo. Agora o que continua dizendo no versos 25? Porquanto trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram objetos e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Olha só, meu irmão, o povo trocou, o povo está adorando a criação feita pela imagem do homem e trocaram a glória de Deus, irmão, que é bendito para todos os séculos. Amém. E por essa razão, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Olha só, verso 26 do Romanos capítulo 1. Por essa razão, Deus entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres, olha só, irmão, agora começa o bicho pegar, né? As pessoas aí, ó. Vamos entender. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. A gente encontra isso na fossa chamada carnaval? Encontra. As mulheres trocaram, sabe? E por essas razões, até as mulheres trocaram suas relações sexuais naturais. Já não está mais mulher com homem e mulher com mulher. Aquela bagunça, farra do boi. Por outras contrárias à natureza. De igual modo, olha só, em outras versões, semelhantemente, os homens também abandonaram as relações sexuais naturais com suas mulheres e se inflamaram de desejo sensual uns pelos outros. A gente vê isso, meu irmão, na fossa chamado carnaval, homem com homem, mulher com mulher e aquela bagunça, né, irmão? Aquela farra do boi. Coitado dessas pessoas, eles acham que vão viver eternamente, né? É 70, 80, 90 anos no máximo. E desejo sensual um pelos outros. Deram então início à sucessão de atos indecentes. Olha só, irmão. Homem com homem, e por isso receberam em si mesmo o castigo que sua perversão requeriu. Eita! Além do mais, considerando que desprezaram o conhecimento de Deus, ele mesmo, Deus, os entregou aos ardis de suas próprias mentes depravadas, que os conduz a praticar tudo o que é reprovável. Então, tornaram-se cheios de toda espécie de injustiça, maldade, ganância e depravação. Tem isso, meu irmão, na fossa chamada carnaval? Tem. Estão empanturrados de inveja, homicídio, rivalidade, engano, malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Vivem criando maneiras de praticar o mal,
desobedece a seus pais. São insensatos, desleais, sem amor e respeito à família, sem qualquer misericórdia para com o próximo. É o que eu falei, meu irmão. O povo não tem respeito, não tem misericórdia, não estão nem aí. Quando estão no grupinho de 6, de 10, de mais, o que prevalece é eles. Eles não respeitam se tiver um casal tradicional com teu filho lá. Não, irmão, não respeitam nada. Não respeita dentro do ônibus, no metrô e no trem. É por isso que tem as contendas, meu irmão, porque não é todo mundo que aguenta. Se tivesse o respeito, tudo bem. Você é gay, você é lésbica, você quer ficar mostrando o teu corpo no carnaval, o problema é teu, eu não pago as tuas contas, eu não cuido da tua vida. Mas respeita eu que estou com a minha esposa ou com o meu filho, respeita eu que estou com a minha família no metrô. Isso não tem, meu irmão, nesse lixo chamado carnaval. Versos 32. E apesar de conhecerem a justa lei de Deus, que declara dignos de morte. Olha só, meu irmão, olha o que diz a lei de Deus. E apesar de conhecerem, de saberem a justa lei de Deus, que o declara dignos de morte, todas as pessoas que praticam tais atos, não somente as continua fazendo, mas ainda aprova e defende aquelas que também assim procedem. Aí agora nós vamos ver sobre o julgamento. Não adianta você falar para mim aí, irmão, não julgueis para que não seja julgado. Fica tranquilo que eu conheço esse versículo, viu, meu irmão? Você tem que saber um pouquinho mais sobre a raiz da palavra, o grego, o hebraico, porque não adianta falar essa besteira para mim que não cola não. Então vamos agora para Romanos capítulo 2, que nós vamos entender. 2 do 1 ao 16, irmão, diz assim: portanto, isso é Paulo dizendo, na carta que ele está mandando para Roma, aos romanos, olha só, meu irmão. Portanto, és indesculpável, ó homem, sejas quem for, quando julgas, vírgula. Olha só, irmão, tem uma vírgula. Porque a ti mesmo te condena, Paulo está dizendo para as pessoas lá. A ti mesmo te condenas em tudo aquilo que julgas no teu semelhante. Presta atenção, vamos entender o texto, irmão. A Bíblia é sábia e o Espírito Santo vai nos ensinar. Pois tu que julgas, ei, irmão, você que está julgando, praticas exatamente as mesmas atitudes. Esse é o julgamento hipócrita de Mateus capítulo 7, onde diz: não julgues para que não sejam julgados, porque com a mesma medida que julgares, será julgado também. Porque a Bíblia diz aqui que Deus, o justo juiz, ele vai julgar, mas não como os homens, na justa justiça. O que estava acontecendo aqui? Paulo manda uma carta para os romanos, para não só autoridades, mas aqueles que sabiam da Torá, das leis. Ou seja, Paulo estava dizendo: ei, você que julga, você está praticando a mesma coisa, então não adianta nada, isso é um julgamento hipócrita. Não adianta eu falar para você assim, irmão, não bebe não que é pecado, e eu lá, sabe, enchendo o caneco, irmão, cuidado com a baladinha gospel que é pecado. Aí vai algum irmão e me encontra na baladinha gospel. Ou seja, você que julga, praticas a mesma coisa, mesmas coisas abomináveis. É isso que Paulo está dizendo. Isso que é o julgamento hipócrita. Quando você fala do filho da vizinha e o teu filho faz igual. Quando você fala do marido da vizinha e o teu marido faz igual. Quando você fala, ai, eu fui na casa da vizinha, a panela dela é tão suja. Uma coisa simples, tá, irmão? Mas isso é um julgamento hipócrita também. Eu fui na casa da vizinha, a panela dela é tão suja, aí depois vai alguém na tua casa e vê também que a tua panela é suja. Ou seja, a vizinha não lava e você não lava. Isso é julgamento hipócrita, sabe? É o que está dizendo aqui. Pois tu que julgas, pratica exatamente as mesmas atitudes, mas nós sabemos que o julgamento de Deus é de acordo com a verdade contra os que praticam tais ações. Deste modo, quando tu, um simples ser humano, o julgas e todavia pratica os mesmos atos, olha só, meu irmão, olha como a Bíblia é linda. Deste modo, quando tu, um simples ser humano, os julgas e todavia pratica os mesmos atos, ou seja, você julga e faz a mesma coisa, pensas que de alguma forma escaparás do juízo de Deus? Tá vendo, meu irmão? Aquele que julga e faz a mesma coisa, tá no mesmo patamar daquele que você está julgando, você é igual. Sabe, eu não tolero isso, mas eu faço, sou igualzinho. Irmão, não faz isso, mas eu faço, eu sou igual, irmão, não tem diferença nenhuma. Deus vai julgar aquele e vai julgar eu também. Pior eu ainda, que estou julgando e faço a mesma coisa, tá entendendo? Esse é o julgamento hipócrita. Ou porventura despreza, versos 4,
Ou porventura despreza a imensa riqueza da bondade, tolerância e paciência, não percebendo que a própria misericórdia de Deus que te conduz ao arrependimento. Ou seja, irmão, o que Paulo está dizendo aqui para os romanos? Ou seja, a paciência e a misericórdia de Deus é que conduz ao arrependimento. Ou seja, Deus dá tempo, nós estamos no tempo da graça, sabe? Toda essa bagunça, toda essa farra do boi, toda essa coisa depravada do carnaval, as pessoas falam, tem pessoas zombando do nome de Cristo, falando isso. Não, irmão, é a imensa misericórdia de Deus que está dando tempo daquela pessoa se arrepender, porque aquele que zombou de Cristo, ele não é maior e nem menor pecador de quando eu estava no mundo, quando eu era do mundo ou quando eu não conhecia a palavra de Deus. A Bíblia diz que somos todos iguais. Então, teve uns casos aí de algumas pessoas que fizeram um filme de Natal, né, zombando de Cristo. Mas queira ou não, meu irmão, a misericórdia de Deus, ela dá tempo deles se arrependerem, porque a Bíblia diz que Deus não se agrada da morte do ímpio. Olha como é interessante, irmão, que bonito. Versos 4. Ou porventura desprezas a imensa riqueza da bondade, tolerância e paciência, não percebendo que a própria misericórdia de Deus que conduz ao arrependimento. Olha só, irmão, Deus quer que esse povo se arrependa. Aos nossos olhos, a gente quer que Deus fulmina, mas todo esse povo que zombou de Cristo, que está no carnaval, Deus, sabe, ele aguarda ali, ó, sabe, a paciência, a misericórdia dele para que o povo chegue ao arrependimento. Mas se não chegar também, nós vamos ver aqui. Entretanto, por causa da teimosia, olha só, se não chegar no arrependimento, acontece isso. Entretanto, por causa da tua teimosia e do teu coração insensível e que não se arrepende, acumulas ira sobre ti no dia da ira de Deus, quando se revelará plenamente o seu justo julgamento. Ou seja, aqui ele vem falando do julgamento hipócrita. Você que praticas, você que julga, pratica a mesma coisa. Aí ele vem dizendo aqui que Deus fará um justo julgamento. Só que antes do justo julgamento, nós encontramos a imensa riqueza da bondade, tolerância e paciência de Deus, para que esse povo se arrependa. Só que esse povo, se não se arrepender, entretanto, por causa da tua teimosia, do teu coração insensível, e que não se arrepende, acumula ira sobre ti mesmo no dia da ira de Deus, quando se revelará plenamente o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. É o tema da mensagem, no verso 6. Ele concederá a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Busca em fazer o bem aqui, irmão, tem o significado grego também, em seguir os mandamentos de Deus, em seguir o que foi nos dado, em seguir o que Cristo falou. Por outro lado, reservará ira e indignação. Irmão, o que significa ira? Eu coloquei aqui, ó. É intenso sentimento de ódio e rancor. Isso que é ira. A ira de Deus vai recair sobre esses pecadores que não se arrependerem. Por outro lado, reserva ira e indignação para todos os que se conservam egoístas, que rejeitam a verdade e preferem seguir a justiça, ou seja, que rejeitam o evangelho e preferem seguir o seu próprio umbigo, o seu próprio caminho. Eu faço mesmo, Deus não existe, não vai acontecer nada. É isso que vai acontecer, vai ter uma ira. Ele trará tribulação e angústia sobre todo ser humano que persiste em praticar o mal, em primeiro lugar para o judeu e em seguida para o grego, ou em algumas outras versões para o gentio, que somos nós, para o ímpio. Porém, glória, honra e paz para todo aquele que perseverar na prática do bem, primeiro para o judeu, depois para o grego, porquanto em Deus não existe parcialidade alguma, pois todos os que sem lei pecaram, sem a lei também perecerão, e todos os que pecaram sob a lei serão julgados, pois diante de Deus não são os que simplesmente ouvem a lei considerados justos, mas sim os que obedecem à lei, esses serão declarados justos. Ou seja, meu irmão, não adianta você só ir para a igreja, você ler a Bíblia, sabe, você ouvir, não, você tem que praticar, é o que está dizendo aqui, pois diante de Deus não são os que simplesmente ouvem a palavra de Deus, a lei, considerado justo, mas sim os que obedecem. Então, meu irmão, não adianta só você ouvir, tem que obedecer. Não adianta você ir para a igreja, falar que o culto foi maravilhoso, Deus falou, o céu desceu, a igreja subiu. Não, o que você ouviu, faça. Estes serão declarados justos. De fato, quando os gentios que não têm lei praticam naturalmente o que ela ordena, torna-se a lei
para si mesmo, muito embora não possuam a lei, pois demonstram claramente que os mandamentos da lei estão gravados em seu coração, e disso dão testemunho à sua própria consciência e seus pensamentos, algumas vezes os acusando, em outros momentos lhes servindo por defesa. O último versículo que nós vamos ler agora, 16, irmão, diz assim: todos esses fatos serão observados na humanidade no dia em que Deus julgar os segredos dos homens por intermédio de Jesus Cristo, de acordo com as declarações do meu evangelho. Meu irmão, vai ser colocado tudo às claras. Para finalizar, vou falar de novo Hebreus capítulo 9, versos 27 e 28. E assim como os homens estão ordenados morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitas pessoas, e aparecerá segunda vez, não mais para para tirar os pecados, eximir os pecados, mas para brindar salvação a todos que aguardam. Esse brindar, meu irmão, é o julgamento. É o julgamento que vai ter. É o justo juiz vai vir com julgamento para toda a raça humana. Então, meu irmão, esse foi o vídeo de hoje. Uma fossa, um esgoto, um lixo chamado carnaval. Deus irá retribuir a cada um segundo os teus atos. Tá bom, meu irmão? Eu peço que Deus abençoe sua vida, sua família, que você tenha sabedoria, discernimento, vigie com que você olhe na tua casa, porque a Bíblia diz que os nossos olhos é a candeia do corpo. Se os olhos for bem, todo o corpo vai bem. Se os olhos for mal, quão treva será o teu corpo. Então, carnaval, não adianta você falar, irmão Edson, eu não estou na marchinha, eu não estou no carnaval do meu bairro, eu não estou lá no, como diz o pastor Rogério, esquindô. Eu não estou lá no ralabucho. Mas às vezes você está dentro da tua casa, no quarto fechado, olhando o carnaval na TV ou pelo celular. Então, meu irmão, a Bíblia diz que o teu corpo, quão trevas são. Então vigia, viu? Porque muitos não estão presentes, mas estão no carnaval espiritualmente. Estão lá olhando, liga a TV, Rede Globo não, lixo da Globo, sabe? Vendo outras emissoras lá. Então toma cuidado. Toma cuidado com o que você fica olhando na internet, no UOL, nos sites aí que vão ficar colocando, vão transmitir os carnavais. Então vigia, sabe? Vigia para que não venha a ira de Deus sobre a tua vida, sobre a tua cabeça, sobre a tua pessoa. Sabe? A Bíblia diz para a gente não temer aquele que só pode matar o corpo. Antes temei aquele que pode